Salve, salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Cortex Talk. O nosso bate-papo aqui sobre inteligência de go-to-marketing, que é o lugar onde inteligência artificial e estratégia de go-to-marketing se encontram. Hoje tenho o prazer aqui de conversar com o Júlio Segala, VP de operações aqui do Kumon, da América do Sul. Júlio, muito bem-vindo. Muito obrigado aqui pelo seu tempo, pela disponibilidade dessa conversa. E para ajudar aqui nesse nosso bate-papo, está aqui do meu lado Valéria Duarte, fundadora da GeoFusion, né? Super especialista em geomarketing aí há algum tempo, e também VP de marketing aqui da Cortex. Tudo bem, Valéria? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito bom falar com vocês, pessoal. E, Júlio, um prazer ter aqui você. A gente tem uma longa história, né? E a gente vai poder falar com vocês sobre essa história e como impacta a inteligência de go-to-market no varejo. Ok. Maravilha. Bom, um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder contribuir aí nesse projeto de vocês através desse Cortex Talk, né? Eu acho que é importante a gente trazer bastante conteúdo para o pessoal aproveitar e aprender e o mercado crescer, né? Então, eu sou Júlio Segala, eu estou no Kumon já há 30 anos, entrei em 95, era consultor de campo. O Kumon é uma rede de franquias, ele já opera no Brasil já desde que começou como franquia. Ele começou em 77, a primeira franquia era vinculada à empresa japonesa, onde é a nossa sede, a matriz é no Japão. Aí depois disso, a empresa japonesa abriu uma empresa brasileira e a partir daí, então, a expansão toda foi através dessa empresa brasileira. Mas levou uns 3 anos, de 77 até 80. Em 1980 começou o Kumon no Brasil, né? E a nossa primeira franqueada do Kumon no Brasil, ela permaneceu por 42 anos franqueada. Ela só se aposentou porque a saúde exigia. E também ela teve um problema de saúde, infelizmente, 1 ano, 2 anos depois que ela fechou a franquia, que ela repassou, ela acabou falecendo, né? Então a gente tem muitas saudades dela, era uma pessoa muito especial. Mas o Kumon tem uma história longa, né? Uma história que começou em 54, quando o professor Kumon começou a preparar um método, uma lista de exercícios para ajudar o filho dele na escola, com o objetivo de desenvolver na criança uma autonomia, uma experiência de estudar, não simplesmente o que ele estava vendo na escola, mas se a criança pudesse, ela poderia estudar conteúdos além daquele que ela estava estudando na escola. E ele começou quando o menino estava no 2º ano, quando o menino estava no 6º ano, ele já tinha visto todos os conteúdos até o último ano do ensino médio. Então, ele realmente conseguiu preparar bem a criança. E esse preparo chamou a atenção de outras crianças, e outras crianças pediram para o professor Kumon fazer o mesmo trabalho. E aí nasceu a primeira unidade do Kumon, que era operada pela esposa do professor Kumon. Essa operação nada mais era do que entregar as listas de exercícios para a criança estudar e depois recolher, e o professor Kumon atribuía a nota, corrigia e devolvia para que eles chegassem à nota 100, que esse era um dos princípios do método Kumon. E quando mais e mais crianças foram querendo, ele foi buscando pessoas que ajudassem ele, a irmã dele ajudou também, aí já era a 2ª unidade, e até que ele abriu a empresa para organizar essa estrutura em 58. Então, desde 1958 existe a empresa Kumon no mundo, né? No início da década de 70 ela começou a sair do Japão. Foi para Taiwan, foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil em 77, e assim começou a expansão. Hoje está em 63 países, tem quase 4 milhões de alunos em 24 mil franquias espalhadas pelo mundo, né? Então, essa é mais ou menos a história do Kumon. Dentro dessa história, eu estou há 30 anos trabalhando no Brasil, para a América do Sul, né? Comecei só no Brasil, depois a minha responsabilidade foi aumentando e eu comecei a operar também na parte da América do Sul, onde nós estamos em 6 países de habla hispana, mais o Brasil, 7 países. E sempre tive ligado à operação da empresa, a linha de frente que a gente chama, as equipes que estão ligadas às franquias, né? E aí, nesse podcast aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre essa história das franquias do Kumon, como que elas começaram e como que elas estão hoje. É uma mudança bastante grande, me orgulho muito de ter contribuído nesses 30 anos para essa mudança. A GeoFusion nos acompanha há 16 anos e nos ajudou muito nesse processo. Legal, muito bom. Acho que tem muito papo aí pra gente abordar, vai ser super rico. Mas antes até de começar, assim, eu tenho admiração / relacionamento
através da minha filha, né? Minha filha faz Kumon. Que legal. Faz português e matemática. Ainda faz? Faz, ela tem 7 anos. Tem 7 anos. Que legal. Então é bem interessante, né? Porque assim, eu não conhecia a história a fundo, né? Mas eu vivo na prática ali as listas e os deveres de casa, exatamente. Então, puta, super, super interessante. E o mais engraçado de tudo é que, assim, engraçado para mim, né? Ela gosta, sabe? Ela gosta de fazer os exercícios, ela começa a contar. E que é engraçado, né? Pelo menos a minha experiência de ensino fundamental e de ginásio e tal, eu nunca gostei muito de ir para a escola e fazer dever de casa, né? Era sempre nunca gostei muito de estudar. Eu estudar até relativamente, né? No meio dali eu gostava, mas fazer dever de casa e tal nunca foi. Ela adora, então assim, super interessante ouvir a história. Júlio, acho que você já deu um bom panorama geral aí sobre a história do Kumon. Conta um pouquinho mais aí, né, sobre a tua posição, a tua cadeira de VP de operações, né, e o que você fez, né, e quais foram esses principais desafios ali dentro dessa tua cadeira ao longo da expansão da franquia, né, ao longo desses anos aí, desses 30 anos que você estava. Bom, como o Kumon é uma empresa franqueadora, ela tem duas partes, dá para dizer, né? Uma parte que é a rede de franquias e as equipes que cuidam diretamente do suporte à rede de franquias, que a gente chama de linha de frente, e uma outra parte que é o back office, aquele grupo que mantém a empresa franqueadora em pé e também dá suporte para que essas equipes de linha de frente consigam ajudar os franqueados a crescerem, né? O objetivo é esse. A nossa missão, a empresa Kumon em 58 foi fundada para levar o método Kumon para mais e mais crianças. Então, é isso que a gente tem como missão, né? Por exemplo, claro, ela é uma empresa que precisa dar lucro. Toda empresa precisa dar lucro para poder crescer. Mas, se tiver lucro sem crescimento do número de alunos, não faz muito sentido, né? Também não adianta ter o crescimento do número de alunos sem ter o lucro, porque senão eu não consigo expandir, eu não consigo aumentar. Então, a gente tem muito forte isso, levar o método Kumon para mais e mais crianças. E dentro desse processo, hoje eu cuido, a minha responsabilidade é por essa operação de linha de frente, aquela que cuida direto das franquias, a parte de marketing, a parte de inteligência e a parte de expansão. Expansão é o nome comercial que a gente tem aí em todas as redes de franquia, tem as equipes de expansão. No Kumon a gente tem um outro nome para essa equipe, que chama CND, Center Network Development. Então, é uma equipe para desenvolver a rede de unidades. Então, ela é muito mais do que abrir unidades. Ela tem que também entender o mercado onde ela está atuando, que ela está buscando, prospectando, que tipo de perfil tem os franqueados que já existem lá, que tipo de perfil seria mais interessante para o novo vir e agregar e fortificar o trabalho em rede desse grupo, dessa região. Então, ele é um pouco mais complexo do que simplesmente prospectar candidatos e abrir novas unidades, né, franqueadas. E tem também um trabalho muito forte em repasse. Como a nossa rede é uma rede antiga, nós temos muitos franqueados, mais ou menos um terço dos nossos franqueados tem mais de 25 anos de operação. Então, uma hora essas pessoas vão querer parar, vão ter... a vida muda, os filhos crescem, a gente vira avô. E aí, quando vira avô, a gente quer outro tipo de vida, quer visitar o neto, quer visitar os filhos, e aí não quer muito compromisso, né? Não pode ter muito compromisso. Então, muitas vezes, os nossos franqueados, onde 96% são mulheres, né? Os franqueados acabam optando por parar, descansar e ter uma vida diferente, né? Porque ter uma franquia do Kumon exige bastante do franqueado, porque ele é o operador, né? Por isso que é um processo até característico das micro franquias, né? O franqueado é o operador. Então, com isso, a gente tem muito repasse. Essa equipe também tem que estudar esse repasse, analisar qual é o perfil da pessoa que tem que entrar. Então, a gente chama de Center Network Development. Então, toda essa parte de expansão, marketing, inteligência e operação de suporte à linha de frente, aos franqueados, ela está sob minha responsabilidade. Sempre no Kumon, nesses 30 anos, eu já tive várias funções, mas sempre ligado à operação mesmo, à linha de frente, a estar lá junto com os franqueados. Conheço dos 1.600 franqueados, conheço a grande maioria, né, pessoalmente. Alguns... Lembra do nome de todos eles?
Não, o nome de todos eu não consigo. Mas os mais antigos fica mais fácil, né? Que eu já convivi. Poxa, tem franqueado que eu conheço há 30 anos. Tem franqueado que eu fiz a palestra de inauguração da franquia dele há 30 anos atrás, quando eu entrei no Kumon. E tantos outros, né? Que já convivi, já... O franchise, na verdade, é relacionamento, né? Eu acho que o grande mote do franchising é o relacionamento e a educação. Então, na verdade, uma empresa de franchise é uma grande empresa de educação, porque a gente tem que estar sempre capacitando o franqueado, capacitando a equipe do franqueado, e isso não é característica do Kumon, que é uma empresa de educação. McDonald's faz isso, e eles vendem hambúrgueres. Outras empresas, por exemplo, que vendem chocolate, fazem isso também. Por quê? Porque eles têm que estar sempre capacitando a equipe de vendas, o franqueado que está lá na ponta vendendo chocolate, e assim por diante. Então, o franchise, na verdade, é um grande grupo de educação, né? Júlio, a gente está falando aqui bastante de go-to-market, né, da inteligência de go-to-market. E a Kumon é uma micro franquia, mas que nasceu home-based. Exato. Desses seus 30 anos, nós estamos juntos trabalhando, Cortex, GeoFusion e Kumon, há 16 anos. Mas quando a gente se conheceu num momento bastante interessante de mudança radical dentro do Kumon. Exato. Que era sair do modelo home-based e ir para o modelo de unidades. Eu lembro que nós fizemos um trabalho gigantesco, mapeando todas essas franqueadas, todos esses home-based e achando qual é o melhor lugar para colocar uma unidade sem ferir contratos antigos com essas franquias. Foi uma mudança muito grande e que não é o modelo tradicional do Kumon, né? E Brasil teve um papel pioneiro e sei que hoje muitos outros países seguem esse modelo novo, né? Conta um pouco dessa mudança, porque é uma mudança bastante radical de presença de mercado, de crescimento. Exato. Né? Boa pergunta. Tem uma característica no Kumon que talvez seja um pouco diferente de outras redes, né? No nosso contrato não está estabelecido região. Não tem área definida para essa área aqui, esse é o franqueado da cidade de tal ou do bairro tal, né? Então é muito importante a gente ter informações de mercado para poder expandir. Fica mais difícil de expandir quando tu não tem essa área definida, né? Então, as informações de mercado, para nós, sempre foram muito, muito importantes. Tivemos outras tentativas antes, mas também o mundo evoluiu muito, a tecnologia evoluiu muito nesse período, né? Então, quando a gente começou no Kumon, a gente trouxe o modelo do Japão, que era o modelo home-based, onde a pessoa ela era treinada para aplicar a metodologia e aplicava dentro de casa. E era pertinente, porque a minha marca era muito pouco conhecida, era muito difícil as pessoas matricularem os filhos, porque nem conheciam direito o que era Kumon. O Kumon é bastante diferente do sistema tradicional que a gente está acostumado, não tem aula expositiva, o aluno estuda, é um método de estudo, não um método de ensino, então tem vários fatores que dificultavam muito o crescimento das franquias na época, e o home base era bom porque não tinha custo, né? O custo era muito baixo, não tinha que pagar aluguel, não tinha que fazer reforma, não tinha que comprar móveis, usava até a mesa da sala, né? Depois, quando terminava de atender os alunos, tirava tudo e ali servia o jantar para a família, né? Então, assim, era o sistema do Kumon. Só que aí foi evoluindo, mais pais começaram a conhecer e querer o método Kumon no Brasil, as franquias começaram a crescer, e aí não cabia mais dentro de casa, né? A sociedade foi evoluindo, né? A gente já não funcionava mais no Brasil certos tipos de atendimento ao público, o público foi sendo mais exigente, né? Então, com isso, o Kumon teve que ir se adaptando. Algumas franquias saíram dentro de casa, porque não cabia mais na sala de casa, foram alugar sala comercial. Mas sala comercial também é escondido, não tem como botar uma fachada, a placa fica só aquela lista de empresas que tem na portaria do prédio. É difícil de divulgar, né? Então era muito... crescia pouco, né? Por exemplo, uma franquia que chegava a 30 alunos no primeiro ano, a gente comemorava. Ao final de 12 meses, 30 alunos. E aí... o mundo mudou, o Brasil mudou, né? A gente passou por um período muito bom do Brasil ali, 2008 em diante, e a gente precisava mudar, precisava
criar um novo modelo de negócio para as franquias do Kumon, porque aquele modelo home-based ou mesmo dentro de uma sala comercial não dava mais. Mas para isso a gente precisava conhecer mais o mercado. E aí que nós fomos atrás de ferramentas mais eficazes do que os cálculos que a gente fazia numas planilhas do Excel. E aí que descobrimos a Geofusion, né? Aí contratamos a Geofusion e com a Geofusion nós conseguimos fazer muitas análises, e essas análises ajudaram muito a criar um modelo de negócio que era um modelo beira de calçada, né? Fachada, não era mais uma plaquinha, era uma fachada mesmo. Estacionamento, aí veio né? Estacionamento para os pais deixarem os filhos, aquele tempinho. Nessa época veio a Lei Cidade Limpa em São Paulo, vocês se recordam? Claro. Aí a gente teve que repensar tudo, contratamos escritórios especializados para dizer como botar a minha marca no maior tamanho possível dentro da Lei Cidade Limpa, que ela limita o tamanho da marca, né? Mas foi uma experiência, junto com tudo que a gente fez, foi uma experiência muito legal. A gente criou o modelo de negócio, criamos o modelo e começamos a testar esse modelo lá em 2010. Né? E aí a gente já estava, acho que com a Geofusion desde 2008, se não me engano. Já contratamos, já estávamos conhecendo o sistema, setando o sistema. O mapa ainda era um mapa que a Geofusion usava, era um mapa bem simples. Depois entrou, acho que o Google Maps aí, ou baseado numa ferramenta de mapas bem mais elaborados. Da própria Geofusion, não tinha Google Maps, mas era parecido. Uma tecnologia muito nova, que trazia muito mais informações. Muito melhor. Ficou bem diferente. Aí a gente conseguiu ter muito mais informações e tinha uma coisa lúdica, porque tu conseguia colocar as informações de forma clara num mapa e aí todo mundo entendia. Né? E como a gente sempre trabalhou a gente tem 53 consultores de campo, nós temos mais de 10 consultores de expansão. Como é que a gente vai se comunicar de forma clara com eles e que todo mundo entenda? Então, foi uma solução super legal, super boa. A gente incomodou muito vocês, a Geofusion, porque a gente pedia milhões de customização, cruza esse dado com esse dado. E nós criamos até um conceito de potencial de mercado, né? E dentro desse conceito, a Geofusion conseguiu criar várias camadas que nos davam muitas informações, nos dão muita informação. E esse conceito de potencial de mercado, ele vem sendo atualizado. Inclusive, já tem uma atualização, não sei se vocês já foram comunicados, mas vai ter uma mudançazinha num fator que vai mudar a análise, né? Vamos agregar mais uma faixa etária. Então, com isso, a gente consegue estar se atualizando e buscando essa mudança. Essa mudança que a gente fez do home-based, sala comercial, para uma loja, foi bem no período onde, assim, até uma vez um cara muito bom, com muita experiência em franchise, assim, sorte é do Kumon, que é home-based, que não precisa procurar loja. E eu olhei para ele, mas nós estamos mudando, a gente está procurando loja. Ele disse, é louco, não se consegue loja, demora tantos meses para conseguir loja, você está entrando nessa, fique no home-based. Então, agora não dá mais, agora nós vamos atrás de loja. E foi muito difícil mesmo, no início foi bem difícil conseguir loja, assim. Quando botava a placa de aluga-se, tu já tinha que ligar e tentar alugar aquela sala. Mas hoje em dia ainda tem os dois, né? Tem escritórios e tal, e lojas, né? Até hoje, nós nunca obrigamos um franqueado a mudar. Entendi. Nem na renovação de contrato. Os franqueados antigos. Os franqueados antigos, nós temos, acho que até hoje nós devemos ter talvez umas 10 franquias que operam dentro de casa. De casa? Dentro de casa ainda, home base. E ainda tem franquia que está em sala comercial. São muito poucas. Eu já vi algumas em sala comercial. Sala comercial ou dentro de galerias, né? Isso. O Rio de Janeiro é um mercado difícil, né? Porque é caro. Do ponto de vista imobiliário é dificílimo mesmo. E o nosso negócio assim não é um negócio que fatura milhões. Então, tem muita faixa de aluguéis aí que não faz virar o negócio. Então, a gente tem cidades que é bem mais difícil. O Rio de Janeiro é um dos grandes desafios pelo preço, o custo do imóvel é alto, né? Agora, esse processo de mudança de estratégia de presença de mercado, né? Eu lembro que foi um processo muito longo, muito estudado e muito cuidadoso. E eu acho que a gente podia falar um pouco da importância que os dados tiveram, porque é um processo de convencimento destas milhares de franqueadas que precisavam, aos poucos, serem convencidas a mudar para o novo modelo, mesmo respeitando, mas com desejo, sobraram só 10 de 1.000 e tantas, né? Então, acho que levar as informações sobre o mercado que ela atuava para entender a importância da mudança de modelo era importante, né? Muito importante. Acho que é legal contar um pouco disso. Eu vou dar um exemplo. Desse processo de convencimento mesmo, né?
Quando nós passamos quase um ano estudando internamente, inclusive com a ajuda de pessoas do Japão. Eles vieram, acho que umas 4 vezes ao Brasil nesse um ano. Eu lembro. Conversar com a gente sobre isso e desenhar isso. E aí a gente fez um piloto. Nós fizemos um piloto com mais ou menos 12 unidades, né? E a primeira unidade existente que foi mudar, ela funcionava em cima de uma padaria, em São Paulo, lá na Chácara Clabin. Uma salinha de, nem sei, talvez 40 metros quadrados, uma sala comercial em cima da padaria, assim. Ela tinha 180 alunos, um número bom para a época, né? E também para o tamanho da sala. Ela se virava nos 30 naquela salinha e pagava R$ 1.500 de aluguel. E a gente fez a proposta para ela, vamos mudar para o novo modelo? O novo modelo, então vamos buscar um imóvel, vamos ver e tal. Ajudamos ela a achar um imóvel, só que aí o aluguel era R$ 6.500. Então ela tinha que passar de R$ 1.500 para R$ 6.500. E aí, como que a gente ia dizer para ela, que tu vai subir de 180 para mais alunos e vai pagar esse aluguel, né? Então, por isso, os dados foram muito importantes. Onde a gente mostrou, olha, tem potencial o potencial de mercado aqui nessa região de tanto, tem tantas crianças, está aqui, as crianças moram aqui, está vendo aqui no mapa, está vendo aqui a cor que está no mapa. Né? Aqui estão as escolas, aqui estão os polos geradores de fluxo. Tu vai conseguir, né? E depois de muita análise, a gente, claro, deu uma ajuda para ela, porque era um programa piloto, a gente ajudou a custear esse aluguel, né? Mais ou menos, acho que uns 30% do valor do aluguel a gente ajudou, mas mesmo assim era um aluguel maior, mesmo a parte que a gente não ajudava era maior, bem maior do que ela estava acostumada. E ela foi. A gente soube que as colegas franqueadas chamavam ela de louca. Tu é louca? Como é que tu faz um negócio desse? Bom, em um ano e pouco ela já estava com 400 alunos. Ela chegou a quase 500 alunos ali nesse novo local e foi bem sucedida. Ela ficou muito feliz. Então, acreditar nesses dados, né? Acreditar nessa proposta, baseado nesses dados, na verdade, fez com que ela tomasse essa decisão, tivesse sucesso e, com isso, outras também quiseram. E a gente teve várias mudanças. E hoje, praticamente toda a rede já está nesse novo modelo. Não só... Depois a gente disse, olha, as novas que vão abrir assim, né? As antigas, então, a gente vai ter que fazer esse trabalho de convencimento. E tu ter dados na mão e mostrar para a pessoa ajuda a pessoa a se convencer e se aventurar nessa nova perspectiva, né? Então, eu acho que foi muito legal. Foi um processo que demorou uns 10 anos. Isso que eu falo, é longo, né? É longo, claro, ainda mais que a gente não obriga, não tem assim, quando vencer o contrato, a gente só vai renovar o contrato contigo se tu mudar para esse novo modelo. A gente não tem essa política dentro do Kumon, né? Então, a gente é mais longo, é mais demorado, né? Mas foi, eu acho que um exemplo, e hoje a nossa rede... Bom, na época que nós trabalhávamos em home base e salas comerciais, a média de alunos por unidade era 50 e poucos, máximo 60, né? Hoje a nossa média tem 130. Né? E quantas unidades hoje? 1.600. 1.632 deve estar agora, nesse momento, mais ou menos. Então, foi um crescimento muito, muito interessante. Mas no home base, nós chegamos a mais de 2.000. Lá no início dos anos 2000, 2003, por aí, nós chegamos a mais de 2.000 unidades. Mas, uma média de alunos menores. Uma média menor, um modelo de negócio pequenininho, um investimento de 2, 3 mil reais que a pessoa fazia para abrir, né? E eu lembro que quando a gente criou o novo modelo, para abrir no modelo que a gente estava abrindo, era 5 mil reais. Quando a gente criou o novo modelo, passou para 30 mil reais. Né? E para te convencer a turma também dentro do Kumon foi difícil. Tinha gente que ficava em volta de mim e dizia assim, Júlio, isso não é Kumon, tu tá louco, como é que tá propondo uma coisa dessa, isso não é Kumon. Aí eu dizia assim, a gente tem que mudar, não dá mais. Eu vi uma coisa, quando a gente estava procurando imóvel, a gente ia nas padarias, perto de onde a gente queria abrir a unidade, e falava com o pessoal da padaria e perguntava, você sabe de alguém aqui que fechou o negócio recentemente e que provavelmente esse imóvel vai para alugar? Porque era assim que a gente queria pegar. A gente queria pegar ainda antes de botar para alugar. Porque era o jeito de conseguir um imóvel naquela época. Aí falando com o cara da chapa da padaria,
né? E aí eu, para puxar conversa com ele, disse, pô, que legal, essa padaria é nova, hein? Ele disse, não, essa padaria tem 30 anos aqui. Aí eu disse, pô, mas tá tudo tão bonito, tão novo. É que o patrão reformou, né? O dono aí reformou. Porque sabe, né? Depois que pobre começou a andar de avião, ninguém mais quer padaria velha. Todo mundo tem que reformar. E aí o patrão viu isso e reformou. Aí eu gravei aquilo, assim, realmente o Brasil mudou. As pessoas mudaram, o conceito das pessoas, elas não estavam mais aceitando. Depois, então, não sei se foi depois que elas conheceram o aeroporto, as instalações dos aeroportos, né? Elas não aceitaram mais. Agora, essa transformação foi radical e foi um sucesso, porque hoje todos os países da América do Sul seguem o mesmo modelo. Recentemente, conversando com outras pessoas do Kumon, Europa também está começando a seguir esse modelo. Então, foi um sucesso exportado do Brasil, é isso? Exatamente. Até o Japão tem outros modelos hoje. Já estão fazendo outros. Isso que o Japão tem 14 mil franquias. Então, imagina tu fazer uma movimentação. Lá é difícil, lá a roda é pesada. Né? A nossa aqui não é leve, mas não é tão pesada quanto lá. Mas é legal, assim, ver que tu vê hoje imagens das franquias, ou tu visita franquias em todos os países da América do Sul e tu vê tudo igual, a fachada igual. Isso não era a realidade do Kumon, né? Embora, mas não é franchise é padrão, tinha que ser tudo igual. Mas não era, né? A gente tinha uma outra realidade e hoje a gente conseguiu colocar nisso. E que saiu do Brasil, né? Muito bom, Júlio. Eu acho que é bem legal ouvir essa história, porque... só tentando dar uma amarração aqui no que a gente ouviu, ela, na essência, ela é o que a gente chama de inteligência de go-to-market, né? Porque você vê que você tem uma análise do mercado, né? E você conta a história que o mercado foi amadurecendo, o mercado foi mudando, né? Ao mesmo tempo que você tem um repensar de produto, né? De como que eu vou levar ou como que eu vou remodelar o meu produto para esse novo mercado. E isso passa pela forma de vender, né, de abrir novas lojas desse produto ali dentro, de como que eu vou apoiar esse cliente, né, e tudo isso baseado em dados, né? Então, no fundo, é bem a essência de inteligência de go-to-market, né, de estar monitorando e repensando essas coisas todas, e você vê como é que isso acabou até remodelando, né, a forma de trabalho da franquia como um todo aqui no país. Super interessante, né? Acho que está super alinhado aqui com o que a gente conversa. Júlia, pegando um pouco do gancho disso que a Valéria colocou, você também é responsável por essas outras regiões, né? Da América do Sul, como a Valéria colocou aqui. Essa remodelagem, ela foi para essas outras regiões também? Como que isso aconteceu? Né? Conta para a gente um pouquinho, né? Nessa ótica de operação e dessa inteligência de go-to-market, se isso foi uma coisa mais local Brasil ou se isso acabou desdobrando para as outras regiões da América do Sul que você conta. E também, curiosidade aqui, como é que isso impactou na América, lá, enfim, nas outras regiões do mundo aí, se eles continuam home-based ou não, como é que isso aconteceu? Vou tentar dar um overview disso, né? Por exemplo, todo o processo que nós criamos, nós começamos com o Brasil. Todo o processo que nós criamos no Brasil, inclusive, dentro do processo tem essa análise do geomarketing, usando a ferramenta GeoFusion, né? Nós levamos para os países de habla hispana, né? Os 6 países. Claro, o grande problema que nós incomodamos bastante a Valéria e a Suzana é que nós não encontramos uma ferramenta em habla hispana como a GeoFusion no Brasil, né? Achamos algumas similares, contratamos por um período, fizemos umas análises que nos ajudou, mas essa foi a parte mais difícil para nós, era justamente conseguir esses dados de mercado. E a gente dizia assim, você tem que ir para o Chile, vocês têm que ir para a Argentina, para a Colômbia, né? A nossa maior operação de habla hispana é Colômbia. Então a gente conseguiu alguma coisa, não tão eficiente quanto no Brasil, mas serviu. E com isso a gente conseguiu então fazer uma análise e lançar esse produto, esse novo posicionamento, essa nova forma de entregar o serviço do Kumon nos países de habla hispana, e também teve uma boa aceitação e também teve um sucesso. Inclusive na Argentina, né? Na Argentina a gente teve um crescimento muito, muito considerável, justo porque a gente mudou essa forma de entregar o Kumon, o posicionamento, e onde a gente foi buscar
posicionar os nossos pontos de venda, e isso fez com que a gente conseguisse, inclusive, crescer durante a grande crise da Argentina, né? Porque a gente conseguiu fazer essa mudança. Então, a Argentina, eu acho que é um case bem interessante, dá até para, eu acho que rende um podcast inteiro, né? O Kumon da Argentina. Mas, esse processo todo, ele estava se estabelecendo, foi de 2010 até 2020. 2019 foi o nosso ápice, foi o nosso recorde do número de alunos, a gente estava crescendo super bem, a gente estava virando uma referência para o Kumon de outros países, por isso que eles ficaram olhando o que vocês estão fazendo, como é que é essa história, o que é esse padrão visual que vocês criaram, como é que vocês analisam o mercado, Então a gente foi compartilhando com outros países também, onde tem Kumon, da Europa, da América do Norte, e com isso ajudamos também essas pessoas a se posicionar, só que aí veio a pandemia, né? Aí quando veio a pandemia, a gente inclusive, os primeiros dias, quando a gente descobriu, olha, na Ásia está fechando, as franquias vão ter que fechar. Aí nós criamos um comitê, isso era fevereiro, começamos a criar um comitê de crise. E o que nós vamos fazer se as franquias forem realmente fechar no Brasil também? Aí já começamos a se preparar, já fizemos todo um cenário de perder 80% dos alunos, como é que a gente vai ajudar as franquias a se manter, como é que a gente vai ajudar que eles não entreguem aquele imóvel que eles já investiram, que tem a fachada, tudo que a gente tinha feito podia cair tudo por terra, né? O modelo antigo de home-based não podia ser uma alavanca de contrabalanço disso? Poderia ser, a gente até chegamos a discutir e alguns franqueados queriam voltar, mas ele disse assim, mas essa pandemia vai acabar, aí nós não podemos dar tantos passos para trás, né? Mas aí a gente paliativo, né? Criou toda a sistemática. Quando chegou 17 de março, se não me engano, fechou tudo, né? E aí a gente já tinha até uns planos um plano B para os nossos franqueados entregarem o material, porque naquela época o material era full físico, papel. Eu não sei se a tua filha estuda pelo tablet ou papel. Papel era esse sistema, né? A minha já está no tablet. Aí depois veio o tablet. A pandemia nos ajudou muito a acelerar esse processo. Mas aí quando veio a pandemia e fechou tudo, no mês de abril nós perdemos 20% dos alunos e ficamos com 80%. Mês de maio nós estabilizamos. Mês de junho nós começamos a crescer novamente. Então, aquela previsão de perder 80 e ficar com 20 foi o contrário. Nós perdemos 20 e ficamos com 80. Então, assim, os franqueados, tem franqueado que não foi tão impactado, o outro foi mais impactado, mas eles conseguiram, a grande maioria conseguiu se manter, né? E, com isso, começou a voltar o crescimento. E nós fomos, o Brasil, a América do Sul, foi a matriz regional do Kumon mais rápido retomou o crescimento e foi a primeira que conseguiu ultrapassar os números de antes da pandemia, e hoje nós já estamos crescendo 2 dígitos em relação a antes da pandemia, enquanto que ainda tem regiões do mundo onde o Kumon não conseguiu recuperar o número de 2019. Né? E nós conseguimos. Por quê? Por causa desse modelo de negócio que nós temos, que ele é bastante sólido. Né? Esse modelo realmente ele proporcionou um crescimento para as nossas franquias. Então, isso me traz muita convicção que nós estávamos no caminho certo, mas também a gente fez muito estudo e tinha muita informação e tem as informações de mercado. Né? E hoje a gente não usa mais essas informações de geomarketing só para buscar onde abrir uma nova franquia. A gente usa também para ajudar os franqueados a dizer, olha, tu tá posicionado nessa região, essa região tem tal mercado. Uma franquia, outras franquias aqui, muitas outras, num mercado como o teu, tem tanto de aluno. Tu está abaixo disso. Vamos trabalhar para... E aí até o franqueado diz, opa, é isso mesmo? Puxa, não tinha me dado conta. Pô, eu estou desperdiçando, então... Né? Então eu vou buscar, vamos junto. E aí eles conseguem dar um ânimo e mostrar uma realidade para o franqueado, e ele busca então ultrapassar esse número e aproveitar mais o mercado. Né? São dois outros usos da inteligência geográfica muito poderosos. Exato. Né? Não só o uso clássico de inteligência para expansão, de aonde Exato. você abre a próxima loja, mas também do uso dessa inteligência geográfica para dimensionar o potencial de performance daquela loja e até comparar se a loja está performando ou não, e também o uso de ajudar a Exato. gerar
demanda, gerar Sim. venda, né? Olha quantos clientes, qual que é a tua demanda potencial, faça campanhas com essas, né? Esse tipo de perfil, esse tipo de pessoa, com esse tipo de parceiro. Exatamente. Local. E isso é uma coisa que a gente usa muito. E a gente tem um conceito de potencial de mercado e aproveitamento de potencial de mercado usado no Japão. Diferente do nosso, mas baseado na realidade deles, é isso que eles têm. Só que lá o aproveitamento é de 27%, 30%, 32%. Né? A gente aqui não chega a 10%. Algumas regiões, claro, casos específicos de cidades pequenas, a gente consegue mais. Mas em grandes capitais, tem regiões de Tóquio que é 27% de aproveitamento é mercado. Nós, em São Paulo, não conseguimos isso. Está muito longe disso. Então, isso nos mostra o quanto que a gente ainda pode crescer. E o quanto de espaço nós temos ainda para novas franquias dentro de São Paulo, dentro de uma cidade grande como Rio, Brasília, Bogotá, Santiago, Buenos Aires, né? Lima, uma cidade de altíssimo potencial. Então a gente ainda pode crescer muito, a gente só está começando. E essas informações ajudam muito na captação de novos alunos, Sim. Mas talvez em retenção também, vocês olham para a concorrência? Como que vocês olham? Nós, na verdade, a gente não tem um concorrente mesmo, assim, direto, né? Talvez em inglês. Os cursos de inglês, né? O nosso comando inglês vem crescendo num número bem interessante, cresce 2 dígitos percentuais. Mas matemática ainda é o Matemática ainda é o forte, mas forte. matemática, como já tem uma base muito grande, o crescimento não é 2 dígitos, né? Mas cresce bem, está bem, né? Claro, se for olhar o número de alunos... absoluto, aí ela cresce mais, né? Mas o inglês é um produto bem mais novo, ele começou em 2004 e então ele está mais recente, né? Matemática veio em 77, já veio do Japão, depois criamos o curso de português em 94 e depois em 2004 entrou o Kumon de inglês, o IFL, o Kumon para estrangeiros. Então é um programa muito bom, muito diferente. E é um programa que é diferente até do que é aplicado no Japão, que é o berço, né? É um programa bem mais moderno e mais eficiente até do que o programa que é aplicado no Japão. Né? Então, é uma evolução. Esse é o Kumon de IFL, que a gente chama. Né? Tem tido grandes resultados. As crianças que fazem o TOEFL Júnior e o TOEFL Premiere, eles têm pontuação muito próxima da máxima. Então, o resultado é incrível mesmo. É incrível. A tua filha faz matemática e português, né? Matemática e português, Pensa tá no arrumando inglês. um problema para ela. Vai ter que arrumar mais um curso. Aí eu não sei se ela vai continuar gostando tanto assim de ficar fazendo exercício. E usa o tablet. Eu não sei se a franquia... Provavelmente, 94% das nossas franquias já estão habilitadas a usar o tablet. Eu vou perguntar lá. Porque o Kumon de inglês no tablet é incrível. Eu faço. Eu sou aluno de uma franquia do Kumon. Que legal. De inglês. Que legal. Que legal. É excelente, excelente. Eu assino embaixo. Meus filhos fizeram. Meus filhos são muito melhores no inglês do que eu, né? Eles são fluentes, com certificação de Cambridge e tudo. Nossa, fantástico. Legal. Júlio, muito bom. Um gancho aqui, você estava falando um pouquinho de competição, né? Não tem tanta competição, talvez um pouco com os cursos de inglês e tal. O quanto que uma estratégia de territórios, né, de expansão de territórios, você acha que é relevante no sucesso da expansão, né? E qual que é o papel ou de competidores, né? Às vezes não é um competidor direto, mas ele está competindo ali pelo aquele mesmo orçamento familiar. Exato. Né? Como que essas coisas casam? Como é que vocês analisam isso, né? Como que vocês definem uma boa estratégia de expansão territorial olhando competidores diretos ou indiretos? Como funciona isso para vocês lá? Bom, a gente tem um processo que a gente chama design da regional. Né? Então, a gente pega uma região... O franchise ele trabalha em rede. Né? Então, esse trabalho em rede ele é muito importante porque uma franquia ela tem que complementar a outra. Complementar em termos de atendimento, assim como um celular. Né? Por que o telefone mobile... Fone chama de celular no Brasil, porque eles pegaram todo o território, dividiram em células, cada célula atendida por uma antena, quando tu está andando, tu sai de uma célula da antena A para B, para C, e assim tu vai indo. Né? Então, uma antena, uma célula que a antena abrange, complementa a outra. O franchise é a mesma coisa. Eu tenho muitas unidades franqueadas, onde uma não consegue atender, a outra do lado já consegue atender.
né? E o aluno vai, ele fica... Quanto tempo fica a tua filha na unidade do Kumon? 1 hora, 1 hora e pouco? 1 hora e pouquinho. Às vezes 1h20. Tu não vai atravessar a cidade para deixar a menina lá 1 hora, 1 hora e pouco e voltar. Tu vai dizer, não, né? Eu quero uma franquia perto da minha casa. Né? Então, a franquia do Kumon tem que ser perto da casa pelo estilo de trabalho do aluno. Né? Então, a gente tem essa análise e, com isso, a gente consegue fazer, então, esse trabalho em rede e fazer com que essa rede realmente não tenha sombra, que nem a gente fala, o sinal tem sombra, né? Aqui não pega... Uma vez a gente tinha muita sombra, né? Conforme tu ia na cidade, não pegava celular, mas daí foram colocando mais antenas, e aí a gente tem a abrangência de toda a cidade, inclusive estrada, inclusive até dentro do túnel, a gente consegue ter celular hoje. Que antigamente passava no túnel lá no Rio, passava nos túneis para ir para a Barra, tu não tinha celular, né? Acabava o sinal. Então, o que a gente precisa fazer com a nossa rede é justamente oferecer, estar perto do cliente. Eu quero Kumon? Tem Kumon. Aqui tem Kumon. Né? Com isso, tu facilita o acesso para o pai. E com isso, o pai, então, opta pelo Kumon. E não opta por outro curso, seja concorrente direto de conteúdo ou até concorrente de bolso, né? Porque o bolso do pai é limitado. Pô. Eu não consigo matricular meu filho em tudo que eu gostaria que ele fizesse. Esporte, Kumon, e balé, e esse monte de coisa. Então, a gente precisa estar presente, a gente precisa estar ali, do lado do pai, e a gente tem que ter toda essa cobertura e, ao mesmo tempo, os nossos franqueados não podem concorrer entre eles e um sair prejudicado em relação a outra unidade. Mas eu não estou matriculando porque aqui tem muita unidade. Não, isso aí, por isso, a gente precisa ter muito essa análise de mercado, do potencial de mercado, para garantir que esses franqueados não tenham uma competição entre eles, né? Então, por isso ao mesmo tempo que análise. você tem que garantir a cobertura, você tem que evitar a canibalização, Exatamente. né? E seguir com que essa rede seja saudável, né? Exatamente. Júlio, você falou do tablet, né? Eu acho que é legal a gente trazer um pouco de tecnologia, né? Como que a tecnologia está entrando dentro do sistema Kumon, desde o método de ensino até todos os processos internos de vocês, e como isso está impactando os resultados lá na ponta do aluno e depois do Kumon mesmo como uma empresa. Né? Boa, eu vou explicar um pouquinho para vocês. A pandemia, ela foi muito, muito ruim para todo mundo, o mundo inteiro. Né? Mas ela trouxe coisas bem interessantes, que muita coisa mudou depois da pandemia. Ressuscitou até os podcasts, né? Porque os podcasts estavam meio parados e os podcasts ressuscitaram. Né? Eu lembro que o primeiro o da Apple, o MP3 Play da Apple, a gente nem usa mais. Era o iPod, né? Era o iPod. O primeiro iPod que eu comprei era um iPod Classic de 30 GB com disco mecânico ainda, não era a memória, era para ouvir podcast. Né? Mas aí a pandemia ela fez a gente acelerar muitos processos. E um dos processos que a gente tinha era o Kumon num tablet. Né? E estava em teste, tinha alguns pilotos no Oriente Médio, algumas franquias próprias do Kumon, né? Na verdade, não franquias, mas unidades próprias do Kumon no Oriente Médio, estavam testando esse sistema. Quando veio a pandemia, a gente viu que existia uma possibilidade de não conseguir entregar o material didático para os alunos. Então, com isso, nós tínhamos que acelerar esse projeto. E esse projeto foi acelerado. E aí, então, a gente começou também a usar... O Kumon era tudo presencial. A gente não fazia nenhum treinamento, nenhuma reunião com franqueado via Skype. Na época, o Skype era o software de comunicação mais popular, né? Aí, quando veio a pandemia, nós tivemos que fazer tudo online. Aí era o WhatsApp, né? Aí a gente começou a colocar o Teams, o Microsoft Teams. Então, através do Teams, a gente começou a fazer reuniões. E até hoje, a gente incorporou essa tecnologia no nosso relacionamento com os franqueados. E os alunos, a gente hoje tem o tablet, que é o mesmo material didático do papel, e o aluno resolve no tablet escrevendo com uma canetinha eletrônica. Né? Qual é a grande vantagem disso? Quando o aluno no papel, ele tem todas as informações registradas lá. Então, se tu falar com a tua filha, ela vai dizer que ela preenche um boletim de notas. Ela tem o dia que ela fez, a hora que ela começou, a hora que ela terminou, o tempo que ela gastou e qual foi a nota que ela tirou em cada folhinha de exercício. Né? Isso são informações pedagógicas valiosíssimas, mas elas têm que ser, até então, tinha que ser feito tudo no papel, olhando o boletim. Né?
Com o tablet, a gente está digitalizando todas essas informações, estão sendo digitalizadas. E a gente está criando uma grande base. Também, né? Preenchimento automático. Tempo, hora que começou, a hora que terminou. Você tem que preencher, né? Tem que preencher. Não existe boletim de notas que tem que preencher no papel. É tudo no tablet, tudo automático. O aluno não faz quase mais nada hoje. Ele só resolve, ele está focado em estudar. E isso aí tem um ganho para o aluno muito grande. Então, com isso, a gente está criando uma base de dados enorme digitalizada que nós não tínhamos. Nós tínhamos tudo isso no papel, espalhado em 24 mil franquias no mundo. E hoje nós estamos colocando tudo isso no digital. Com isso, eu posso aplicar uma inteligência artificial ali e fazer predições. Eu posso dizer assim, esse aluno, baseado em milhões de alunos que a inteligência estudou, esse aluno aqui, ele poderia estar estudando desta forma. E aí a gente pode mudar a programação do estudo dele. Ajudar o nosso franqueado a fazer programações baseadas em experiências mundiais. O franqueado faz isso baseado na experiência dele, na unidade dele, nos milhares de alunos, talvez conforme o tempo que ele está ali, mais 3, 4, 10 mil alunos já passaram por ele, e ele tem essa experiência. Mas imagina se ele tem essa informação do mundo inteiro. Mundiais ao mesmo tempo segmentadas, né? Sim. Mas segmentadas não pelo conhecimento de um franqueado, mas, por exemplo, pelo perfil ou pela faixa etária da pessoa. Faixa etária, a série escolar, né? Pô, muita coisa. O comportamento dela ao longo dos anos, ela vem se comportando assim, vários alunos se comportam assim, os que se comportam assim e já passaram por esse ponto, eles passaram assim, E aí o franqueado já tem essa informação. O orientador, que a gente chama, não é nosso franqueado, a gente chama de orientador. Legal. Então, isso aí, com a digitalização dos dados, a gente vai poder fazer coisas maravilhosas. Então, assim, o céu é o limite. Né? Essa é a nossa expectativa. Júlio, você colocou algumas coisas interessantes, né? Assim, a pandemia como um forcing function, né? Uma pressão para uma digitalização acelerada, uma digitalização forçada, né? E muita coisa, né? Obviamente ela foi muito ruim, né? Mas deixou algumas coisas boas, né? De evolução e de amadurecimento. E hoje em dia a gente está vivendo, né? De uma outra forma, graças a Deus não é uma pandemia, mas um outro forcing function muito grande de evolução. Sim. Que é essa questão da AI, né? A AI já existe há muito tempo, a Cortex trabalha com AI há décadas, mas principalmente da Gen AI, né? Disso que você tangenciou um pouco ali, de conseguir ter todos esses dados juntos e com tecnologias de inteligência artificial, generativa principalmente, que emulam, hackeiam e interpretam melhor a linguagem, dados desestruturados, você começar a fazer uma das grandes coisas que eram praticamente impossíveis de fazer, que é hiperpersonalização em escala. Né? Então, assim, você conseguir personalizar para você, Júlio, aluno, ou para mim, Daniel, um aluno, baseado, né, na experiência e em como você estuda, em como você interage, e definir um melhor método para mim. Né? Exatamente. E eu consigo fazer isso em escala para todos os alunos do Kumon, por exemplo. Conta para a gente um pouquinho, assim, como que você acha que isso vai impactar a indústria de ensino como um todo, né? Porque, assim, foi interessante, você já disse como é que vocês estão começando a trabalhar no Kumon, mas isso é um impacto brutal. Exato. Né? Assim, na lógica de ensino, na lógica de aprendizado, inclusive, né, na lógica e no propósito dos professores, né, ou dos mentores e orientadores do Kumon, ou dos professores mais clássicos. Como é que vocês estão vendo esse impacto na indústria de educação? Bom, eu vou falar um pouco qual é a minha análise sobre isso, né? Primeiro, vamos falar de educação separando ensino e estudo. Tá. Né? Por exemplo, o professor Kumon, lá em 54, 58, quando ele fundou a empresa, ele criou um método de estudo e não de ensino. Isso tem uma grande diferença. O aluno estuda por si só, ele aprende por si só, ele criou um material didático que conduz o aluno a aprender sozinho. Ele desenvolve autodidatismo. Então, o aluno adquire habilidades acadêmicas suficientes para ele sozinho descobrir, a ter disciplina, ter organização, ter raciocínio, ter capacidade de leitura em português, em inglês, para que ele sozinho estude e aprenda e não precise de alguém ensinando. Né?
minha formação acadêmica é licenciatura em matemática e física, e sou formado em engenharia elétrica. Né? Então, eu estudei muito. E vejo que o que me frustrava, eu fui professor de sala de aula, é que a escola ela usa muito mais um método de ensinar do que um método de estudar. Né? O método ensinar hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, com a internet, onde ela disponibiliza as informações, muitas informações, que na época que eu era professor, que eu era estudante, não existia, né? Ela faz com que o aluno a pessoa tenha mais que estudar do que ser ensinado. Então, eu acho que a grande revolução da educação vai ser uma mudança de um método de ensino para um método mais de estudo, onde o professor, em vez de ser aquela pessoa que vai lá na frente e tenta passar todo o conhecimento que ele adquiriu para as pessoas que estão ali na frente deles escutando, ele vai lá mais como um mentor, como um condutor do autoaprendizado das pessoas. E se as pessoas não tiverem autoaprendizagem, elas não vão mais sobreviver. Por quê? Porque o conhecimento é volátil. Né? Então, novos conhecimentos estão entrando cada vez mais, principalmente depois da pandemia, que a tecnologia foi acelerada e agora a gente vem com a inteligência artificial. Então, como o conhecimento é volátil, aquilo que a pessoa aprendeu hoje, por exemplo, eu fiz engenharia elétrica, né? Eu não trabalho na área, mas um engenheiro eletricista, ele trabalhava 30, 35 anos, se aposentava, assim, com aquele conhecimento que ele adquiria nesses anos e com atualizações, né? Mas aquele conhecimento da faculdade, ele dava uns 30, 35 anos de autonomia para o cara. Hoje, talvez não dê 5 anos de autonomia. E muda tudo. E aí, como é que ele vai fazer para descobrir? Ele vai voltar para a faculdade, para alguém ensinar ele? Não, ele vai ter que aprender sozinho, ele vai ter que saber estudar, ele vai ter que ter condições de buscar o conhecimento sozinho. E é isso que a educação precisa fazer. Ela precisa educar a pessoa a buscar o conhecimento sozinho. Essa é a grande revolução da educação. Né? Eu acho que isso vai ajudar. E a inteligência artificial vai ajudar muito a selecionar, a buscar, a trazer. Então, em vez de eu pedir para a inteligência artificial fazer o meu trabalho que o professor mandou lá, o que eu vou fazer? Eu vou discutir com ele. Por exemplo, imagina se eu vou, sei lá, fazer um trabalho sobre Napoleão Bonaparte. Eu vou lá e peço para a inteligência artificial escrever o trabalho para mim. Eu vou lá fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e entrego para o professor. Não. A inteligência artificial poderia fazer com que tu conversasse com Napoleão Bonaparte sobre o tema e ele te respondesse conforme ele pensa, porque ela, baseado em todas as informações que ela tem, ela consegue gerar respostas a perguntas baseado no que Napoleão Bonaparte pensava. E aí, com isso, eu converso com Napoleão Bonaparte. E baseado nessa conversa, eu escrevo o meu trabalho. Olha que diferença. Né? Agora, o cara tem que ter habilidade para isso. Ele tem que saber fazer isso. Todo esse impacto, essa perspectiva de mudança, como é que você acha que vai ser o papel? Qual que você acha que vai ser o papel das instituições de ensino nesse sentido? Porque eu já entendi, né? Uma coisa é o método de ensino, outra coisa é o método de estudo. Né? Vocês estão muito mais desse lado aqui. Mas e dentro dessa revolução toda, como é que você acha que vai ser qual que você acha que vai ser o papel dessas instituições? O papel vai ser formar, desenvolver soft skills nas pessoas para que elas consigam buscar o conhecimento sozinho, né? Dando algumas informações, dando algumas pistas e desenvolvendo habilidades, desenvolvendo postura nas pessoas para isso. Não é fácil fazer esse processo. Eu vejo pelos alunos do Kumon, não é simples. Não é um ano que ele está fazendo Kumon que ele vai sair autodidata, ele precisa de muito tempo. É um processo que é uma mudança assim, gradual, pequenininha, dia a dia, e aí ele consegue adquirir uma habilidade diferente, uma postura diferente, ele muda a forma de ser. Para te mudar a tua forma de ser não é através de uma conscientização, de uma palestra ou de uma semana fazendo algo diferente. Tu precisa de muito tempo para criar esse hábito, para criar essa nova forma de trabalhar. Então, as instituições de ensino que antes eram os templos do conhecimento, as bibliotecas, os livros mais famosos, que tu só tinha acesso se tu fosse até essa instituição. As pessoas com maior conhecimento, que estudaram já para te conversar com elas, para te escutá-las, tu tinha que ir até essas instituições. Né? Hoje tu não precisa mais disso, tu tem isso na internet.
né? Então, as instituições as instituições que forem se dedicar à educação, elas vão ter que trabalhar essa questão de desenvolver a autonomia para buscar novos conhecimentos e ter um lugar onde a gente possa discutir, onde a gente possa pensar, onde a gente possa descobrir coisas novas, conversando, pensando, trocando ideia, porque uma troca de ideias clareia muito as nossas informações, né? Não necessariamente ficar lá só escutando o que a pessoa tá falando para aprender com aquele professor, né? Ô, Júlio, é interessante, esse é o cenário mesmo, mas se Kumon tem por essência, esse método de estudar, de aprender e não de ensinar, você vê uma expansão da atuação da Kumon em outras disciplinas ou em outras áreas, ou até ampliando, se transformando em escolas de aprender? Eu acho que dá mais para escolas de aprender do que uma expansão para outras disciplinas, né? Porque Kumon só tem matemática, português e inglês, e no Brasil a gente tem japonês também. Poucos países têm esse programa de japonês. Porque matemática e português, a língua pátria, português do Brasil, né? Porque é espanhol nos países de habla hispana, é inglês nos países de língua inglesa. Mas então, matemática e a língua pátria, porque é a base do conhecimento. Então, a matemática te dá toda a capacidade de raciocínio, música é matemática, tudo é matemática. Então, se tu não souber matemática, tu não tiver essa capacidade, fica muito difícil tu te desenvolver academicamente. E a língua pátria, tu precisa saber ler, tu precisa saber interpretar, tu precisa saber te comunicar de forma culta para te poder trocar com outras pessoas, seja escrito, seja verbalmente, né? E a mesma coisa hoje tu precisa com o inglês, tu precisa ter habilidade de leitura, de escrita e de fala em inglês. Não basta mais só tu falar inglês. Tu tem que ter habilidade de se expressar de forma escrita em inglês, porque muitas informações hoje são trocadas de forma escrita e não mais tu vai viajar lá, então tu vai no restaurante, ou tu vai dar uma palestra, então tu fala bem inglês, mas tu não consegue escrever. Tu tem que saber ler, escrever, falar bem na tua língua pátria, de forma culta, e também de forma culta no inglês, que é a linguagem universal. Se fosse francês, a linguagem universal seria francês. O comum seria matemática, língua pátria e francês, né? Então, essa é a base para desenvolver essa formação acadêmica, essa habilidade acadêmica para descobrir outros conhecimentos, né? Agora, os outros conhecimentos, física, eu fui professor de física, valorizo muito isso, até eu me dediquei muito mais à física do que à matemática. A história, a geografia é super importante para a cultura da pessoa, e isso ainda as instituições de educação vão precisar oferecer ou oportunizar formas das pessoas buscarem esse conhecimento. Pode buscar isso também na internet. Não. Agora, na internet tem muita coisa, mas para ti conseguir aproveitar todas as informações que vem, internet, TV, quantos canais a gente tem de TV? Quantas programações distintas nós temos? No nosso tempo era revista, né? Quantas revistas tinham na banca? Hoje não tem mais revista. Está tudo na televisão. Aí a televisão hoje tudo é via internet, tudo por streaming. Então todo esse monte de informações tu tem que ter capacidade de absorver, senão não adianta. E é justamente desenvolver essa capacidade de absorver todas as informações, filtrar e fazer ligações, conexões com essas informações e transformar isso num produto ou transformar isso numa ação para te contribuir para a sociedade, justamente isso que as instituições de educação precisam fazer com as pessoas daqui para frente, principalmente as crianças. Entende? Muito bom. Júlio, estamos caminhando para o nosso final aqui. Queria só fazer uma última provocação nessa linha mais do impacto de AI na estrutura, né, no segmento, na indústria de ensino. E aí, Val, abro aqui para uma última pergunta, um último comentário seu também. Você, então, o que você visualiza de impacto de AI no Kumon? Né? Na estrutura de estudo do Kumon, né? Porque muito do que você falou, que a AI traz também essa independência, né? Essa autonomia de estudo. Isso também está no cerne do pilar, né? do método do Kumon, né? De ensinar o aluno, a criança a estudar sozinha, com o método, com as listas de exercício e tal. A IA impacta, potencializa, traz ameaça. Como que vocês estão enxergando isso do impacto direto no business ali, da forma como vocês estão trabalhando? Tem um impacto
né, você falando ficou até na minha cabeça, né, do tipo, até mesmo esse modelo de lojas, né, digamos assim, de presença física, não é somente a IA, mas a digitalização, vocês já chegaram a pensar nisso virtualmente? Sim, né? sim. Não, isso já está acontecendo. Como é que vocês estão estudando e pensando esse impacto? O impacto da IA para nós, a gente não enxerga como uma ameaça, pelo contrário, vai ser uma grande aliada para ajudar os nossos orientadores, os nossos franqueados, a orientar melhor os alunos, a ter mais subsídios, mais informações para tomar uma decisão com os alunos. A gente não fica imaginando, mas um dia a gente vai ter um sistema de IA onde não vai precisar da figura humana do orientador para lidar com as crianças. E eu não sei, pode ser até ignorância da minha parte hoje, né, por não conhecer tanto ou por não conseguir enxergar, mas eu vejo que pessoa tem que lidar com pessoa, ou pessoas têm que serem orientadas por pessoas. A tecnologia está nos ajudando, já está nos ajudando a justamente fazer com que esse trabalho dessa pessoa que hoje é o orientador, é o franqueado, consiga orientar melhor os alunos e eles se desenvolvam mais. O grande objetivo nosso é fazer com que os alunos se desenvolvam mais em menos tempo. Comercialmente você pode dizer, poxa, mas ele vai pagar menos mensalidade, então vai ser menos lucrativo para vocês. Talvez até sim, mas esse cálculo é muito primário. Cumprindo o propósito, tu vai fazer com essas... Por que o método Kumon, os outros pais procuraram o professor Kumon para que ele também aplicasse o método nos filhos deles? Porque o resultado com o Takeshi Kumon, que era o filho do professor Toru Kumon, foi tão grande que chamou a atenção, surpreendeu os outros pais. E eu também quero para o meu filho. Então, quanto mais tu desenvolver a criança a ponto dela surpreender os próprios pais com o desenvolvimento dela, mais alunos tu vai ter. Mesmo que tu consiga fazer isso mais rápido, que o pai logo já não precisa mais pagar o Kumon, ela vai surpreender. Quando um pai é surpreendido pelo desenvolvimento de um filho, ele se torna extremamente orgulhoso. E qual é a primeira coisa que ele faz? Contar para os amigos, contar para os colegas de trabalho. E obviamente que os caras, mas como é que teu filho consegue tudo isso? Ele faz Kumon. Pronto. Ô, Júlio, e para a gente encerrar aqui esse capítulo de inteligência artificial, né? Nós falamos muito do impacto no aluno, no processo de aprendizado. Agora, trazendo para a Central Kumon, que apoia todos os orientadores, os franqueados. Como você vê o impacto da inteligência artificial nos processos de gestão da companhia e do crescimento de Kumon? Bom, uma coisa rápida e imediata que a gente está todo mundo usando, não é só o Kumon, é atendimento ao cliente. Né? Porque o cliente hoje ele está acordado e querendo informações 24/7, né? 24 horas do dia, 7 dias por semana. E aí haja dinheiro para pagar gente para ficar respondendo o WhatsApp. E o WhatsApp, né? É muito fácil, então. E a ansiedade também. Valéria me manda meia-noite mensagem. Amanhã tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. A ansiedade da pessoa... Você vai criar uma IA para falar comigo, né? Exatamente, a ansiedade e a Valéria quer uma resposta tua em 10 minutos. Exatamente. E então, isso a IA consegue ajudar, consegue fazer com que eu possa estar dormindo. A gente faz algo parecido com a IA, mas não é IA. Como o material, o aluno resolve no tablet, esse material é enviado digitalmente para um sistema, as pessoas lá no Vietnã, que eles têm um fuso horário mais à frente que o nosso, e enquanto a gente está dormindo, eles estão acordados, que é o horário deles estarem acordados. Eles atribuem nós, eles corrigem o material. E aí, quando o aluno acorda no outro dia, já está corrigido. Mas não porque a IA corrigiu, na verdade, tem o vietnamita que está no outro fuso horário que está corrigindo o material. Nós temos uma central de correção de material didático no Vietnã, temos uma no México, aí depende de quem vai corrigir para quem. Do fuso horário, tu joga com o fuso horário. É uma IH, né? É uma inteligência humana. Né? É uma inteligência humana contando com o fuso horário do mundo. Então, aumentada. Como a gente é uma empresa mundial, a gente consegue fazer isso. Então, a gente está usando muito a IA mais para essa parte de atendimento, ainda estamos desenvolvendo, estamos aprofundando. A gente também tem uma grande preocupação com a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, para respeitar a proteção dos dados. Então, não é qualquer IA, não é qualquer empresa que vai poder... a gente vai poder trabalhar, porque a gente está falando aí de 160... Nós temos mais ou menos... fechamos esse mês passado com 201 mil alunos só no Brasil.
Mas são alunos que dá 1,2 de multidisciplinaridade. Então, alunos mesmo, pessoas, são mais ou menos 170 mil pessoas. Você imagina, são 170 mil crianças distintas. Criança é um dado sensível. Então, esses dados não podem vazar, não podem sair do nosso domínio e não podem sair daquela confiança que os pais nos deram. Está aqui os dados do meu filho, entrego para vocês porque vocês se comprometem em fazer isso. Então, eu não posso quebrar essa confiança com os pais. Então, a gente está estudando muito profundamente como a IA pode nos ajudar e, ao mesmo tempo, estar com os dados protegidos, né? Muito bom, Júlio. Cara, ótimo papo. Infelizmente, né, o tempo voa aqui. Voa, né? Mas puta, foi muito bom. Acho que deu pra gente abordar várias coisas, vários temas interessantes aqui do nosso podcast. Para fechar, Júlio, a gente tem uma tradição aqui, né, o objetivo disso tudo aqui é a gente estar compartilhando experiências, compartilhando informações, compartilhando conhecimento, né, e obviamente dentro do domínio da disciplina aqui que a gente trabalha, né, que a gente vive, que é inteligência artificial, go-to-market, inteligência de mercado, vendas, enfim. E uma coisa que a gente sempre pede aqui para todo mundo que vem bater esse papo é não só compartilhar as experiências e os conhecimentos tácitos, mas trazer um pouquinho também das referências de conhecimento explícito, né? Ou seja, trazer aqui uma recomendação de um livro que foi relevante, que você acha que é interessante aqui para o nosso público que assiste tá pegando como referência. Então, eu queria pedir para você dizer qual que é o teu livro que você recomendaria. Acho que você está com ele aí, né? Mostrar para a gente e explicar um pouquinho do porquê que você trouxe ele. Boa, quando vocês me perguntaram, né, eu fiquei lembrando assim, poxa, nesses 30 anos, quantos livros eu já li, e aí veio até uma recordação interessante, né? Na década de 90 a gente lia muito sobre o Jack Welch, né? As teorias e as práticas dele e tal. Depois, quando começou os anos 2000, no Kumon, a gente leu muito aquele livro, Feitas para Durar, Feitas para Vencer, porque a gente se identificava muito com aquele livro. O livro era o fruto de uma pesquisa e tal, a cultura muito forte. O Kumon tem uma cultura empresarial muito forte, uma cultura dentro da rede muito forte. Mas aí eu pensei, poxa, mas isso também qual foi o livro que me provocou a pensar fora da caixa, a pensar diferente? Eu acho que esse aqui foi um dos livros, é um livro que eu ganhei de presente do Cristiano Cruel, que é um dos autores desse livro, foi meu vizinho, conheço o Cristiano, foi meu vizinho uns 10, 12 anos em Porto Alegre, e realmente o Cristiano sempre foi um cara que estudava muito e trazia sempre um assunto bem diferente e te fazia parar, poxa, mas nunca tinha pensado sobre esse ângulo, né? E esse livro, eu acho que ele traz a parte de administração das empresas, gestão das empresas, das organizações, de forma um pouco disruptiva, diferente daquilo que a gente está acostumado. E por isso que o título é Organizações Infinitas, né? Então tem várias partes aqui onde ele fala que muitas vezes para te ser infinito tu tem que morrer para depois renascer, né? Então ele traz provocações bem legais, bem interessantes, por isso que eu recomendei ele hoje nesse pedido de vocês, que livro que eu li e que me trouxe algumas coisas para refletir e pensar diferente, de tu pensar diferente daquilo que sempre, daquela linha, mais ou menos aquela linha que todo mundo segue. Eu acho que ele provoca a gente a pensar um pouco diferente. Então, recomendo Organizações Infinitas, os segredos por trás das empresas que vivem para sempre. E eu gostaria muito que o Kumon vivesse para sempre. Eu não vou viver para sempre, talvez daqui uns anos eu me aposente e saia do Kumon, mas o Kumon, como empresa que leva o método Kumon para mais e mais crianças, ela tem que viver para sempre, porque sempre as crianças vão precisar. Então, essa é a minha missão e também a minha missão de vida, né? Lindo, muito bom, Júlio. Bom, primeiro, parabéns por tudo. Obrigado. Né? Não só pelo sucesso do Kumon, mas pela trajetória. Acho que foi super rico aqui o bate-papo e conhecer um pouco mais disso. Mais uma vez, super obrigado aí pelo tempo e pelos conhecimentos trocados aqui com a gente, com o pessoal aí que está nos assistindo. Val, deixo para você aqui, né, como a nossa rainha da mesa aqui, as últimas palavras para o encerramento aqui do nosso bate-papo. É sempre um prazer muito grande, né? Falar com pessoas que têm uma missão muito forte, como Kumon, que eu conheço há muito tempo, como você, Júlio, então obrigada por estar aqui. E você falou muito da franquia, né? É um sistema de relacionamentos, então é com um orgulho assim, muito grande para nós, Cortex, com o produto de Geofusion, ter um relacionamento de tão longa data, com uma empresa que a gente admira muito,
que faz a diferença na vida das pessoas e temos passado por tantos desafios juntos, né? Exato. No começo, quando ele chegou, a gente estava conversando do desafio que foi esse primeiro projeto de transformar o home-based em franquias, em lojas, em unidades, mas a gente encarou esse desafio juntos. Kumon sempre foi um cliente nosso que sempre provocou muito. Chato. Aquele cliente chato que leva a gente para frente, né? A gente criou muita coisa nova nos produtos por causa das provocações do Kumon. Então, vocês nos ensinaram a estudar, Sim. A gente sempre estudou com vocês dentro do nosso negócio para criar coisas novas. Então, é um prazer estar aqui e com isso a gente vai sempre evoluindo e trazendo coisas novas para todo mundo. E agora falando sobre inteligência artificial, sobre inteligência de go-to-market, com casos reais, concretos, como o Kumon há tantos anos. Ok. Obrigada, muito obrigado, Júlio. Eu que Muito agradeço bom. a oportunidade. A gente que agradece. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo episódio.